que a igreja coloca a quaresma? Ou seja, 40 dias especiais, 40 dias de penitência. Por que não é apenas uma semana? Ou por que não é apenas aí 3 dias? Ou uma novena? Por que 40 dias? Bom, primeiro porque a igreja, ela segue Jesus. E Jesus, antes de começar a sua missão terrena de Messias, de Salvador da humanidade, e essa missão ele cumpriu como homem, claro, sem deixar de ser Deus. Por quê? Porque ele é o novo Adão. Adão, que foi vencido pelo demônio no paraíso, era um homem. Então, quem tinha que vencer o demônio também tinha que ser outro homem. Então, por isso que Deus se fez homem na pessoa de Jesus. E ele foi vencer o demônio como um homem. Por isso ele foi para o deserto 40 dias, jejuou 40 dias, rezou 40 dias, meditou a palavra de Deus 40 dias, fortaleceu-se. Quando o demônio se apresentou a ele para tentá-lo, então ele estava preparado, né? E usando da palavra de Deus, ele rechaçou o demônio para longe, né? E o venceu. Bem, por que a igreja transfere para a nossa vida esses 40 dias? Porque nós vamos celebrar a Páscoa, a festa mais importante do ano, ou seja, a ressurreição de Jesus, que é motivo da nossa ressurreição, que é causa da nossa ressurreição. Se Cristo não ressuscitasse, nós também não ressuscitaríamos, então a nossa vida seria um fracasso. Nós estaríamos todos no inferno, na morte da alma. São Tomás de Aquino dizia que existe 2 mortes. A primeira morte é aquela morte que é a morte do corpo, quando o corpo se separa da alma. Mas essa morte, né, nós venceremos. E São Tomás diz que a segunda morte é a pior. É quando a alma se separa de Deus. Aí é o inferno. Então, para que isso não aconteça, Cristo ressuscitou, para nos levar para Deus, para que a nossa alma não se separe de Deus. Mas, para isso, nós precisamos viver de acordo com a lei de Deus. E sabemos que o pecado original enfraqueceu a nossa natureza, enfraqueceu a nossa vontade, nublou a nossa inteligência, né? A nossa liberdade. Então, hoje não é fácil a gente viver segundo a vontade de Deus. Então, nós precisamos viver uma vida de meditação, de mortificação, de espiritualidade. Então, a gente coloca 40 dias. 40 dias na Bíblia significa o quê? Um longo tempo. Não necessariamente, quando a igreja fala, a Bíblia fala de 40 dias, é 40 matematicamente, aritmeticamente. O 40 significa um longo tempo, né? 40 dias do dilúvio, né? 40 dias em que 40 anos em que aquele povo caminhou no deserto. Enfim, o 40 na Bíblia significa um longo tempo de luta, de provação, de trabalho espiritual. Então a igreja sabe que nós somos lentos na nossa mudança. A gente não deixa o pecado com rapidez. A gente não muda o comportamento nosso de maneira lenta. Então o que a igreja faz? Então põe 40 dias. Não é? E nos ajuda na liturgia dos vários domingos, né? Em que vai colocando os evangelhos, as cartas dos apóstolos, as meditações bem adequadas sobre a conversão, a mudança de vida, a misericórdia de Deus. Então, é tratado ali, por exemplo, do filho pródigo, né? Para estimular as pessoas a se arrepender do pecado, a confiar na misericórdia de Deus, voltar para Deus, né? Enfim, 40 dias em que a gente pode exercitar, dia a dia, um pouquinho, ir fortalecendo na vida espiritual. Então, aproveite. Há pessoas que gostam, por exemplo, de fazer alguns exercícios na quaresma. Não, eu tomo cerveja, então vou ficar 40 dias sem tomar cerveja. Eu vou ficar 40 dias sem comer doce, eu vou fazer jejum todas as sextas-feiras. Tudo isso é válido. Mas desde que atrás disso exista o quê? Exista o desejo de mudança na vida espiritual. O desejo de ser mais santo, o desejo de deixar o pecado. Não adianta você viver 40 dias sem tomar cerveja e depois chegar na Páscoa e você se embriagar. Não tem sentido nenhum. Entende?
Não adianta viver um tempo de penitência, de jejum, de esmola, de oração, depois voltar para a vida velha no pecado. Não. A quaresma tem que ser um tempo de vida nova, meditação, reflexão, oração, para que eu possa, então, num exercício continuado, 40 dias. Entende? Por que Deus deixou que aquele seu povo vivesse 40 dias no deserto, 40 anos no deserto, sendo que aquela travessia do Egito até a Terra Santa não demorava mais, talvez, do que um mês? Por que aquele povo ficou rodando no deserto ali 40 anos? Porque Deus precisava trabalhar aquele povo, fazer com que aquele povo se convertesse, não adorasse aqueles deuses pagãos que ele ia encontrar na Palestina, os deuses dos amorreus, dos jebuseus, dos cananeus, os moloques, os acerás, etc. Então Deus trabalhou aquele povo 40 anos, e é o que a quaresma faz com cada um de nós. Deus quer na quaresma trabalhar com cada um de nós para quê? Para arrancar do nosso coração os ídolos, aquelas coisas que não são de Deus, o amor, o apego ao dinheiro, o amor, o apego à comida, à bebida, o amor, o apego à vanglória, o amor, o apego, não sei, à corrupção. Entende? O objetivo é esse. Não é fazer você sofrer, não é fazer você apenas deixar de coisas que você gosta. É fazer você mudar de vida, viver de acordo com a vontade de Deus.